Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 convidados. Primeiro, Dalmo de Souza, ex-técnico de vôlei e paciente renal crônico. Conversa conosco sobre rim artificial. Depois teremos o doutor em comunicação, Rafael Condelas, explicando para a gente o que é gatekeeping e o controle social das mídias. Na sequência, teremos Marcos Baggio conversando conosco sobre unidades de armazenamento. E por fim, José Loureiro, secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, fala com a gente sobre investimentos em Ponta Grossa. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, rim artificial. Comigo no estúdio está o técnico de vôlei, Dalmo de Souza, que também é paciente renal crônico. Dalmo, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, a oportunidade de a gente poder cada vez mais estar falando sobre esse assunto, que é uma novidade não só em Ponta Grossa, mas no Brasil, né, e poder estar divulgando esse trabalho aí que vai ser um bem para uma população logo em breve. Pois é, Dalmo, você é muito conhecido em Ponta Grossa, principalmente no meio esportivo, por ser um técnico de vôlei muito bem sucedido, tanto a nível estadual quanto nacional, com reconhecimento até fora do país. E, infelizmente, a sua doença renal te afastou do esporte, da sua profissão, já faz algum tempo. Quanto tempo? Então, outubro agora vai fazer 4 anos já. 4 anos que você está afastado? Que eu afastei definitivamente, né? Sem poder estar trabalhando com aquilo que eu fiz a vida inteira. Isso por conta da tua condição clínica? Isso. O fato de ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, né? Ela é um fator que também debilita muito o organismo, então você tem que estar fazendo a gente coloca como tratamento, né? É um tratamento de substituição da função renal. Então, 3 vezes durante a semana, acaba sobrando 2 dias. Nesses 2 dias você também tem uma certa falta de condição, né? Fica um pouco debilitado. Para trabalhar nessa área de esporte, a gente trabalhar fica muito difícil. Bom, quanto tempo leva cada sessão de hemodiálise? São 4 horas. São 3 vezes na semana de 4 horas cada sessão. Inviabiliza praticamente qualquer atividade, né? Principalmente pelo fato do pós, né? Você sair, geralmente, você sai, tem que ir para casa, descansar, porque nesse processo sai todo o corpo, todo o sangue do corpo, né? É filtrado e é devolvido. Então, até que tem esse assentamento ali, você tem que cuidar mesmo. Eu já arrisquei algumas vezes fazer alguma coisa, mas baixa pressão, é muito difícil. Pois bem, e agora, indo direto ao tema do bloco, o rim artificial. Nós já fizemos aqui na TV Educativa, na TVE, uma entrevista contigo falando sobre uma campanha para arrecadar fundos para financiar essa pesquisa que vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos, se eu não me engano. Isso. Em que pé se encontra essa pesquisa? Então, hoje, quando a gente conversou da outra vez, né, a gente, não que soubesse muito pouco, mas a gente sabia pouco da evolução da campanha, do rim artificial, né? A gente iniciou a campanha, eu fui até os Estados Unidos para saber, para conhecer realmente como é que estava acontecendo, em que pé, né, se encontrava, porque a gente ouve muito isso na internet, e na internet tinha uma promessa para ficar pronto em 2016, depois 2017, isso gerou uma certa desconfiança de muita gente, né, porque, poxa, é para ficar pronto e não sai, então eu fui para lá para realmente saber como que estava. E tive a felicidade de saber que ele já estava numa fase final, né? Esse ano a gente tem mantido muito contato com o pessoal da Universidade da Califórnia, assim, a gente tem estreitado laços. Eles enviaram para a gente um vídeo semana passada, assim, agradecendo a campanha que a gente tem feito no Brasil, divulgando, né? Para eles o interessante não é só a captação de recursos, mas a divulgação também, né? E achei muito bacana da parte dele, do cientista que desenvolve o projeto, que em breve vai ficar muito conhecido, porque a hora que começar a ser utilizado esse rim artificial, vai ser um acontecimento assim, dentro da medicina que eu acredito que se compara à cura do câncer, por exemplo, né? Então, hoje a gente sabe que ele está esperando a FDA, que é como se fosse a Anvisa do Brasil, né, o órgão de saúde deles, aprovar o material que está sendo utilizado, porque é um material novo. Então, sendo aprovado possivelmente esse ano, já até o final de 2019 já começam os testes em pacientes humanos. Então, felizmente, com a graça de Deus, está bem próximo. Bom, então no final desse ano os testes começam em seres humanos. Isso, iniciam. Provavelmente vai uns 2 anos, né, até ter certeza que ele está bem certinho, que não vai dar problema. Então, está próximo. Né? É um projeto que tem 20 anos.
Então, se a gente vê que está pegando ele no final, é a melhor notícia. O duro você hoje está começando, vai daqui 20 anos ficar pronto, seria mais difícil. Mas hoje, felizmente, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, pelo menos, daqui 2 anos já vai estar começando a ser utilizado, né? E aí aqui no Brasil vai ser uma briga boa, porque a gente tem dados assim muito fortes de estatísticas que comprovam que realmente ele vai ser bom, tanto para as clínicas quanto para o governo, assim, em termos de economia, é uma coisa muito grande. É como se fosse um filtro portátil que é inserido dentro do organismo. Você precisa retirar o rim para colocar? Como funciona? Na verdade, assim, a própria cirurgia normal, você não retira o rim, né? Você fica com os 2 rins, que são nas costas, né, atrás, e ele é implantado na frente. Tem um espaço lá que dizem que Deus deixou lá justamente para isso. E esse rim artificial vem da mesma forma ser colocado no mesmo lugar que seria colocado o outro, né? É um aparelho que a gente comenta muito do marca-passo, né? Que ele é parecido com o marca-passo do coração, ele não tem efeito, vamos dizer assim, que possa dar uma rejeição. Então, as coisas boas dele, você não precisa abaixar a imunidade para fazer a cirurgia, porque no rim normal você tem que abaixar a imunidade, é um fator de risco muito grande para infecção, bactéria, né? E a gente ouve muito sobre isso. O pós dele, você não precisa tomar o imunossupressor para o resto da vida. Então, são coisas assim que dá vontade de esperar, né? Mas é óbvio que se aparecer um rim para eu fazer o transplante antes, o que aparecer primeiro eu vou fazer. Vou continuar na batalha do artificial para as outras pessoas que precisam, porque o grande problema é as pessoas não conseguirem um compatível, né? A grande dificuldade é a compatibilidade. Então tem pessoas que já de início, 1 mês, conseguem, mas tem pessoas que estão há anos esperando, né? Então esse rim artificial vem como uma solução para esse problema, né? Das pessoas que estão há muito tempo na espera, naquelas localidades que não existe, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil 5.500 e poucos municípios e apenas 700 clínicas de hemodiálise para tratamento. Se você pegar aqui o Norte e Nordeste inteiro, são apenas 28 clínicas. Quer dizer, então tem pessoas que morrem sem ter acesso à hemodiálise. E aí com o rim artificial ele vai ter essa condição de poder, né, transplantar e continuar a sua vida normal. Mas e o custo desse equipamento? Hoje eles não falam exatamente no valor. O que eles falam que seria muito mais viável e barato do que você manter um paciente em hemodiálise. O que eu posso te dizer? Uma diária de hemodiálise, hoje aqui em Ponta Grossa, a gente sabe que custa R$1.000. Então eu, por exemplo, Dalmo, que vou fazer 4 anos, o meu gasto de hemodiálise vai ser em torno de 600 mil nesses 4 anos, só eu. Então a gente tem a Denise, por exemplo, que é uma mocinha que está há 20 anos fazendo, ela já gastou 3 milhões. E ela é nova, ela tem 30 e poucos anos, ela vai continuar o resto da vida fazendo hemodiálise. Quer dizer, então, quantos milhões vão gastar com ela ainda? Então, aí que eles dizem que você implantou o rim artificial, você não tem mais gasto com essa pessoa. E isso eu não falo nem no remédio. Eu descobri que tem um remédio que eu tomo agora, por um problema de um hormonal que eu estou tendo, que cada caixinha com 30 comprimidos custa R$900. Eu tomo 3 caixinhas dessas, quer dizer, ó a quantia e o governo que paga. Então, são coisas assim que no futuro vai ser uma solução, né? Para as clínicas que tem que manter a diferença do SUS, por exemplo, que o SUS manda um valor, a clínica tem que continuar mantendo o resto, e o próprio gasto do governo. É óbvio que não vai ser assim, chegar e vai ter rim para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas com o tempo isso vai acontecendo e com certeza vai ser uma economia muito grande. Uhum. E o processo você acabou de falar, de distribuição desse equipamento após a aprovação e após os testes finais. Isso a gente está falando ali por volta de 2021, 2022. O processo de distribuição de fabricação vai ser concentrado nos Estados Unidos e distribuído para o resto do mundo? Então, isso quando eu fui lá foi uma das perguntas que eu fiz, né? Como seria a produção disso aí? Se eles iam liberar patente para outros países. Então, a resposta foi que eles ainda não tinham pensado sobre isso. A ideia era terminar primeiro, né? Começar a utilizar lá para depois começar a pensar sobre isso. Eu acredito que vai ter que ser feita, né? Não acredito que eles vão estar prendendo ali, até porque imagine em quantidade que tem que ser produzido isso para o mundo inteiro, né? Hoje, para você ter uma ideia, são 2 milhões de pacientes que morrem por ano sem ter acesso ao tratamento.
Então vai ter que ter muito rim para solucionar esse problema, né? E a gente espera assim que, por exemplo, o que a gente ficou sabendo lá quando foi, que éramos os primeiros a ir conhecer o projeto nesses 20 anos, que ninguém de fora, de outro país, tinha ido lá na faculdade, na universidade, para conhecer. Então a gente está estreitando laços, né? A própria universidade daqui também, buscando um convênio com a Universidade da Califórnia, para enviar os acadêmicos do curso de medicina para poderem se capacitar médicos. Então a gente está estreitando laços para que, pelo menos quando começar a ser distribuído de alguma forma, ou fabricado por eles ou pela gente, que a gente inicie esse processo aqui por Ponta Grossa. Dalmo, obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa sorte, tanto no tratamento quanto na campanha do rim artificial, que venha logo. Você merece, você é um excelente profissional na área de esportes, como sempre foi, é um excelente ser humano. Quem quiser ajudar na campanha pode fazer como? Eu estou vendo que você está com uma camiseta aí da Associação Paranaense dos Doentes Renais Crônicos. Isso, a gente tem feito alguns eventos assim isolados, né? Por exemplo, campanhas como a gente fez de bingo, rifa, mas a gente tem uma campanha na internet, que é vaquinha.com.br, apoio ao rim artificial. Procurou lá, põe no Google vaquinha.com.br, apoio ao rim artificial, aparece o nosso link lá, né? E a pessoa contribui com o que ela puder. Acho que o mínimo é R$25. Né? A partir de R$25 o valor que a pessoa quiser contribuir, com certeza ela vai estar ajudando muita gente, né? E a gente sempre fala assim, ó, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu, por exemplo, tive uma vida saudável a vida inteira, de uma hora para outra eu me vi desse outro lado, né? E não, sabe, eu acho que até como missão eu percebo isso, porque eu tinha uma missão no esporte antes e eu encaro como uma missão agora de poder estar correndo atrás disso para ajudar os meus amigos e me ajudar também, né? Mas é uma vida diferente. Eu hoje sou uma pessoa bem diferente do que eu era antes, né? Muito melhor, eu imagino que sim, né? Agradeço o seu convite, né? E que as pessoas participem. Ok, muito obrigado, Dalmo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.